Fala galera, tudo bom? Meu povo, hoje nós teremos um novo assunto a abordar e o nosso bate-papo de hoje é sobre o governo Vargas e todas as suas diversificações, falando aí sobre o início de interventores que ele troca, como já foi citado em outra aula. O Vargas ele substitui os presidentes dos estados, um cargo, uma função compatível à função de governador do estado de hoje em dia, mas ele troca porque eles representavam as oligarquias e ele coloca no lugar desses governadores os interventores. Em maioria, eles eram tenentes. Então esses tenentes, eles passam a ocupar os cargos dos governadores, porque o Vargas ele queria um novo modelo de Estado que fosse atrelado à sua ideologia e ao grupo que o ajudou a chegar ao poder. Então, é uma das primeiras e principais medidas para que ele pudesse construir um Estado atrelado a seus interesses. Então, meu povo, nesse início a gente fala dos interventores, nós falamos também das mudanças, tanto trabalhistas como sindicais que ocorrem. Por exemplo, no trabalhismo, o que o Vargas pensa? Ele muda a legislação, porém, contudo, todavia, ele atrela o trabalhador à sua função junto ao governo, junto ao Estado. Então, o Vargas, ao mudar essa situação, ele coloca uma lei de sindicalização. Essa lei, em 1931, ela diz o seguinte, que só poderá ter um sindicato por categoria. Tendo apenas um sindicato por categoria, a gente vai ver que nesse registro histórico, o Vargas está atrelando, ele coloca o Estado como se fosse um Estado detentor do direito de controlar os trabalhadores. É o corporativismo funcionando no governo Vargas, é uma centralização. Os sindicatos, eles só poderiam ser um por categoria, e o presidente do sindicato, o líder do sindicato, ele seria de confiança de Getúlio Vargas para que nada fugisse, para que não ocorresse greve, nem ideologia política, nem movimentos ou motins dentro dos sindicatos, para que não atrapalhasse sempre a ideia do Vargas de governo. Então, de certa forma, o Vargas ele controla. Porém, o Vargas ele cede também alguns benefícios, como a jornada de trabalho de 8 horas corridas, como também a aposentadoria, como toda uma organização de direitos para que o trabalhador também não viesse a ficar contra a ideia do governo do Vargas controlar os sindicatos. E é sempre bem lembrado que para que o trabalhador tivesse essa garantia de direito, ele precisaria estar dentro da escritura do sindicato. Então, de certa forma, o Vargas controla essa classe trabalhadora. É bom lembrar isso porque faz parte da política trabalhista e populista do Vargas diante já desse governo provisório. Continuando o nosso bate-papo, nós falaremos sobre o Código Eleitoral de 1932. É bom fundamentar que o Vargas ele proporciona a criação de um Código Eleitoral porque, lembremos, durante toda a República Oligárquica das oligarquias, um governo de uma minoria que eram os cafeicultores, naquela política café com leite, e, enfim, essas famílias comandavam o Brasil na política. Existia uma comissão que era a Comissão Verificadora de Poderes, que era ligada ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, onde existia dentro dessa comissão a própria fraude e as famílias tradicionais oligárquicas se mantinham no poder. O Vargas ele tenta quebrar com esse ideal de poder e ele cria a ideia da justiça eleitoral. Então, o Código Eleitoral é criado em 1932, com a instituição do voto secreto, com a premissa do voto feminino também, e com todas as situações de proteção, onde essa justiça eleitoral ela não seria ligada ao poder legislativo e tampouco ao poder executivo, mas sim seria parte do poder judiciário. Então é um novo modelo aí de fiscalização de eleição. E é bom salientar e lembrar que as mulheres passam a ter aí o direito de poder votar. Mas, veja bem, vamos lembrar do seguinte, as mulheres podiam votar? Podiam. Como? Elas
poderiam chegar até uma urna e colocar lá, depositar o seu votinho que era escrito na época, mas não era obrigatório. Só quem podia votar era a mulher que tivesse, de certa forma, uma renda aí, se o marido também permitisse. Então, esse Código Eleitoral também vai, de certa forma, ampliar os direitos femininos. Mas ele já é o início aí de uma briga pelo voto, pelo sufrágio universal das mulheres, tudo bem? Passando para frente, nós temos a Constituição de 1934. Aí sim, nessa Constituição, a gente vai ter assegurado ali o voto feminino. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos o voto feminino, em que ele não era obrigatório, e aí eu vou lembrar. A questão da renda, como era? Normalmente, a mulher casada, ela teria renda porque o marido ele é assegurado. No entanto, nós temos o seguinte, essa mulher ela só poderia votar se, e somente se, o marido permitisse. Então, dentro de uma perspectiva cultural do machismo, onde as mulheres ficaram sobrepujadas, subalternas por muito tempo, é um avanço sim. Em 34, essas restrições elas são diminuídas, as mulheres têm um pouco mais de liberdade de pleitear uma vaga, como também de votar, mas nós temos que as mulheres permaneceram sem o direito obrigatório do voto até 1946. Então, galera, sigamos para o ano de 1932, onde nós temos a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que ocorre em São Paulo. Galera, é bom lembrar o seguinte, São Paulo era o zica do Brasil em economia, a produção cafeeira lá era enorme, então eles se achavam no direito de opinar sempre na política devido à sua economia, o PIB, o Produto Interno Bruto, o dinheiro, em São Paulo era bem ativo, então eles se achavam nesse direito, os paulistas, de participarem da política do Brasil e decidirem também. No entanto, quem estava mandando tudo e em tudo era o Getúlio Vargas. E existe aí uma insatisfação do povo de São Paulo por algumas situações como, por exemplo, existia um interventor de Vargas em São Paulo que não era de São Paulo, era um cara lá, tenente, lá de Pernambuco. E o João Alberto de Pernambuco governava São Paulo. Os paulistas não queriam ele, porque eles imaginavam assim, pô, quer dizer que a gente não tem direito de ter um interventor que seja de São Paulo, que defenda os interesses de São Paulo. Então, uma das insatisfações era realmente essa. Outra, o Vargas começou a governar, mas até então não existia uma constituição, não existiam leis a serem seguidas, coisa que o Vargas vivia prometendo. O Vargas estava governando por meio de decreto-lei. E governar por meio de decreto-lei é praticamente dizer assim, eu não quero saber de lei, eu crio as leis do jeito que eu quero. Então, essa crítica ela vai sendo, digamos que, fomentada pela oposição, eles vão contestando ao ponto de formar uma frente única paulista, que era dividida entre o PRP, Partido Republicano Paulista, o PD, Partido Democrático, e o PPP, que era uma frente popular de organização de intelectuais, de universitários, de estudantes, e eles iam para os noticiários. E em um determinado momento, em manifestação, a reunião dessa galera do PPP causa algumas mortes, né? Não é o Vargas que diretamente mata, mas o Vargas manda os seus soldados irem até lá, ocorre o conflito, e alguns jovens morrem, dentre eles nós temos alguns jovens que ficaram famosos. E daí surge o movimento MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, esses 4 jovens que lutavam ali por uma constitucionalidade, por melhores situações e uma democracia, já que o Vargas estava governando com um punho de ferro no momento, reivindicaram, morreram, e aí nós temos um fogo bem maior para o início de uma revolta em São Paulo. São Paulo, diretamente da parte sudeste do Brasil, começa a formar esse movimento de oposição. Ocorre um conflito que é praticamente uma guerra civil, mas o Vargas consegue dominar essa guerra, esse conflito. No final das contas, a Revolução Constitucionalista, o São Paulo é derrotado, e Vargas consegue vencer, porém, eles conquistaram algo muito importante, que é a nova formação da Constituição do Brasil em 1934. É bom lembrar sempre disso. Bem, galera, é hora da curiosidade.
Quando uma pessoa conversa muito, fala demais, a gente fala assim, cala a boca, matraca. E a mudança vai fazer. Fecha a matraca, moleque! Eu tô com minha voz, minha voz, minha voz. Manda cala a boca, mãe. Cala a boca, cala a boca. Porque a matraca ela foi inventada nesse contexto. Olha só, os paulistas, eles não tinham um número de soldados do mesmo jeito que o governo Vargas tinha, com os militares, né, que apoiavam Vargas. Então, os paulistas eles inventaram um objetinho que fazia muito barulho, como se fosse uma metralhadora, tá, tá, tá. Então, esse barulho, ele era chamado de, ou melhor, esse objeto era chamado de matraca. Então, eles usaram, eles faziam barulho e esse barulho ele servia para, de certa forma, amedrontar quem estivesse do outro lado da trincheira ou até mesmo ali dentro do ambiente de guerra. Então vale lembrar isso também dentro desse contexto aí de guerra de Revolução Constitucionalista de 1932. E para finalizar, nós temos a Constituição de 1934. O Vargas ele propõe algumas medidas como a manutenção do federalismo como forma de governo, e isso vai ser um acordo entre eles, os diversos ideais que estavam sendo colocados dentro do campo legislativo, também do governo dele. Nós temos aí a instituição formal do voto feminino. As mulheres que exercessem alguma função pública, elas teriam o direito de votar. Nós temos a questão do ensino primário sendo estabelecido. Nós temos também aí a ideia de uma eleição primária indireta. Olha como Vargas foi sabido na época. Ele, com medo de enfrentar o clamor do povo que estava passando a votar pela primeira vez de forma secreta ali, com o voto direto, ele coloca a primeira eleição de forma indireta. Então, quem é que vai votar? Os legisladores que estavam apoiando Vargas na época. E ele vai ser eleito. Então, em 1934, a primeira eleição foi indireta e o Vargas foi eleito para o novo governo, que ele vai ser chamado de Governo Constitucional de Getúlio Vargas. Mas isso é assunto já para outra aula. Até mais, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Calibrate, do the mambo.